Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que a cada dia vocês estejam buscando conhecer mais a palavra, espero que vocês a cada dia estejam querendo ler mais e conhecer mais. Se você ainda não assistiu, assiste o nosso último vídeo, que ele explica bem resumidamente, né, como se estudar a Bíblia, tem algumas dicas lá que eu dei para vocês. E assiste todos os nossos vídeos também lá na playlist, que eu sei que está edificante, certo? Antes de começar, como todo vídeo eu sempre falo, pegue um caderno de anotações, pegue sua caneta e vai anotando essas coisas, porque essas coisas são interessantes, essas coisas agregam ao nosso conhecimento do texto, como eu disse no outro vídeo. Se você não assistiu, vai lá assistir. O contexto é sempre muito importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali, certo? Então, antes da gente começar o nosso estudo dessa semana, eu quero orar com vocês. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradeço, Pai, primeiramente por esse dia. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso. Deus, que nesse momento o Senhor possa estar nos guiando no estudo da Tua Palavra, que a cada vez que nós abrimos as nossas Bíblias para estudar, que possa cada vez ficar mais claro aos nossos olhos aquilo que o Senhor disse, como nós estamos estudando os milagres de Jesus aqui, tem muitas coisas que o Senhor tem dito. Então, que a cada coisa que está escrita aqui, que nós possamos entender e crescer em mais em conhecimento, porque é isso que nos torna cada vez mais capacitados a pregar a Tua Palavra. Se nós conhecemos, nós podemos pregar a Tua Palavra. Então é isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, para começar o nosso estudo de hoje será sobre a cura de 2 cegos. Esse milagre está escrito lá em Mateus, só está escrito no Evangelho de Mateus. Não está escrito em Marcos, nem Lucas e nem João. Então, nós só temos essa visão sobre o que aconteceu ali e é muito interessante. Mas antes de chegarmos lá porque esse milagre está escrito lá no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 27. Mas até chegar ao 27, muita coisa aconteceu. Então eu quero só contar o contexto daquilo que está acontecendo para que a gente possa entrar nessa história sabendo, ambientado do que está acontecendo ali. Então abra aí em Mateus, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 1. Então, Mateus 9, a partir do versículo 1. Diz assim, eu vou ler só o primeiro versículo. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Aqui a gente já tem uma informação do que está acontecendo. Logo no primeiro versículo do capítulo 9, ele já nos dá uma informação do que Jesus estava fazendo. Jesus entrou no barco e foi para a sua cidade. Qual é a cidade de Jesus? Nazaré. Não é Jesus de Nazaré? Lá em João tem uma passagem que diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, quando Jesus está se apresentando e tudo. Então Jesus era de Nazaré. Então Jesus estava voltando para Nazaré. Aqui no capítulo 9, no primeiro versículo, nós já temos essa informação. Aqui na primeira parte do capítulo 9, é dito que Jesus ele cura um paralítico na sua cidade. A partir do versículo 9, tem o chamado de Mateus. Então, Mateus também vivia ali naquela região de Nazaré. Jesus chama Mateus para que ele pudesse ser um dos discípulos de Jesus. Então, o versículo 9 diz assim, saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então, foi simples assim. Jesus passou, chamou e Mateus se levantou e foi seguir a Jesus. No versículo 10, temos outras informações dizendo que, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então, Jesus continuava ali nos seus arredores, estava em casa, comendo em casa junto com os seus discípulos e algumas outras pessoas. No versículo 12, é um dos versículos que muito famoso, que várias pessoas já falaram, que diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, isso é um dos versículos muito conhecidos, e é dito aqui nesse contexto que Jesus estava na sua cidade ali, na região de Nazaré. Seguindo aqui o nosso capítulo 9, tem no versículo 14, Jesus é interrogado acerca do jejum. Porque os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus pega e dá a explicação para ele. No versículo 15 diz: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então ele pega e explica o porquê que os discípulos não jejuavam. Porque Jesus estava ali ainda, então não era necessário que os discípulos jejuassem ali. Só a partir do momento que Jesus fosse embora, né? Quando Jesus morresse, ressuscitasse e fosse para os céus, aí sim que eles iam a partir de então começar a jejuar. E aí entra no versículo 18, contando um dos milagres que nós já contamos aqui, que fala sobre a cura da filha de Jairo, né? E também a cura da mulher do fluxo de sangue. Então temos dentro do capítulo 9 todas essas coisas. Então Jesus curou um paralítico, chamou Mateus para o seguir, ele responde algumas perguntas sobre aqueles que estavam o interrogando e ainda cura mais 2 pessoas. Ressuscita a filha de Jairo e cura a mulher do fluxo de sangue. Tudo isso lá na região de Nazaré. Olha que interessante. Aí no versículo 27, disse assim, que entra agora no nosso milagre, que eu vou ler agora o nosso milagre, que diz assim no versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Só até aí. Versículo 27 até o 31. Então, nós já sabemos onde Jesus estava. Jesus estava em Nazaré, perto ali da casa dele, da família dele, onde aconteceu todas essas histórias que nós contamos agora. Nesse capítulo 9, ele já curou um paralítico, ele já ressuscitou a filha de Jairo e já curou uma mulher do fluxo de sangue. E agora ele curou mais 2 cegos. Olha como Jesus não parava. Ali na região dele, ele já trabalhando. No versículo 27, diz assim: Saindo Jesus dali aonde? De onde ele estava quando ele curou a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. 2 cegos o seguiram. Então esses cegos estavam ali perto. Quando tudo aquilo aconteceu, eles estavam ali tudo ouvindo aquilo que estava acontecendo. Então eles ouviram tudo o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, ouviram como Jesus chegou até a casa de Jairo e ressuscitou a filha dele. Então os cegos estavam tudo ali, então eles já sabiam quem era Jesus. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que a gente tem que parar um pouco e entender o porquê que eles falaram isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por que eles chamaram Jesus, falaram que Jesus ele é filho de Davi? Toda vez que você vê na Bíblia dizendo tal pessoa, filho de tal pessoa, você não entenda que ele é filho diretamente daquela pessoa. Então aqui, por exemplo, Jesus, filho de Davi, nós sabemos que Jesus não era filho de Davi. Aquele que criou junto com Maria foi José. Jesus era o filho de Deus. Então Davi não era filho dele. Então por que os cegos disseram que Jesus ele era filho de Davi? Porque Jesus ele vem da linhagem de Davi. Aí você me fala: tá bom, Bruno, entendi. Mas qual é essa linhagem de Davi? A linhagem de Davi é Judá. Davi ele era da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó. Jesus ele vem dessa linhagem. Vem da linhagem de Davi, de Judá, Davi, Jesus. Por isso que ele fala que Jesus, filho de Davi, porque é da linhagem de Davi, certo? E uma coisa interessante, abra lá comigo, Gênesis 49,
Tem o outro motivo pelo qual aqueles dois cegos disseram que Jesus ele era filho de Davi. Lá no versículo 49, a partir do versículo Gênesis 49, a partir do versículo 9, diz assim. A partir do versículo 8, diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Aqui no capítulo 49, só para a gente entender o que está acontecendo, Jacó, ele já está perto de morrer, ele já se reencontrou com José. José já tinha sido preso, já tinha sido levado para o Egito, já tinha sido escravo lá, já tinha se tornado governador. Então aí os irmãos deles vão até o Egito buscar comida, e aí eles têm toda aquela história que a gente conhece, e aí trazem Jacó junto para morar lá no Egito, para morar junto com José. E aqui Jacó já está perto de morrer e tinha um costume dos pais sempre darem a bênção aos seus filhos, certo? Com certeza você lembra da história um pouco antes, com Isaac, quando Isaac estava perto de morrer também, ele vai abençoar os dois filhos deles, que são Esaú e Jacó. E aí tem a história que Jacó ele rouba a primogenitura de Esaú. Tudo isso fazia parte da cultura dos judeus. E Jacó estava fazendo isso. Ele estava perto de morrer, então ele começou a abençoar os filhos. Judá é o quarto filho de Jacó. Então aqui ele pega e começa a profetizar sobre Jacó, dando a bênção, e também ele profetiza. A partir do versículo 9 diz: Judá é um leão novo. Por isso que nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque quando Jacó ele pega e fala que Judá é um leão novo. É daqui que vem essa expressão, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Terminamos aqui o nosso versículo 10. Então aqui nós temos muitas coisas interessantes já para entender aqui. O cetro, o que significa cetro? Cetro significa realeza, significa o reino. Então, quando Jacó está dizendo isso para Judá, está dizendo: o cetro não se apartará de Judá, quer dizer que sempre teria um rei da linhagem de Judá. E isso nós encontramos mais lá na frente, quando Deus ele pega e faz uma promessa a Davi, dizendo que ele nunca ia deixar que ninguém da linhagem de Davi que não tivesse ninguém no trono da linhagem de Davi. Então, quando é dividido o reino do norte e o reino do sul, Deus dá 10 tribos para Jeroboão, que daí se torna o reino do norte, e as duas tribos que ficam no reino do sul, que é o Roboão, que é filho de Davi, da linhagem de Davi, né? É Davi, Salomão e Roboão. Essas duas tribos, Judá e Benjamim, essas duas tribos ficam com a família de Davi. E isso daí vai para frente, né? Aí todo o reinado, reino do norte, reino do sul, sempre tem um rei da linhagem de Davi, que foi a promessa que Deus fez. E aí, seguindo o versículo 10, diz que nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Quem é esse que até que ele venha? É o próprio Jesus. Quando os dois cegos eles pegam e exclamam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Tudo isso eles já sabem. Eles já sabem que Jesus é da linhagem de Davi, que também vem da tribo de Judá. Eles sabem dessa profecia que Jacó fez, que o cetro nunca ia sair da linhagem de Judá. Então assim que eles falam essa simples frase, filho de Davi,
tudo isso tem um contexto, tudo isso tem um porquê. Então eles estão dizendo que Jesus, ele é o rei. Ele é aquele, até que vem aquele a quem ele pertence. Então Jesus é esse que Jacó está falando. E a ele as nações obedecerão. Então é daqui que vem toda essa história de Jesus, que ele é da tribo de Judá, que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Amém? Então, o versículo 27 disse isso, 28 diz: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Versículo 28, Jesus pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Fazer o quê? Até então, eles não tinham pedido nada. Até então, eles não sabiam, eles não tinham dito: Jesus, eu quero enxergar. Não. Eles simplesmente pediram para Jesus ter misericórdia deles. E aí Jesus ele fala: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles dizem: sim, Senhor. Então, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E aí a visão deles foi restaurada. Isso nos ensina tantas coisas, que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não cremos no poderio de Jesus. Às vezes a gente até chega para Jesus e pede para ele: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus ele pega e olha para você: você crê nisso? Aí você crê que eu posso fazer isso? E aí a gente fica em dúvida. Geralmente a gente não coloca, não deposita a nossa fé, toda a nossa fé nele. Por isso que as coisas não acontecem. Porque Jesus ele fala assim: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Qual é a fé que você tem? Você crê que Jesus pode fazer aquilo que você precisa? O milagre que você precisa na sua vida? Você crê que Jesus ele é poderoso para fazer isso? Você crê que Jesus ele é o filho de Davi? Que ele é o rei dos reis? Que ele é o senhor dos senhores? Que ele é o salvador do mundo? Que ele é o filho de Deus? Que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você crê nisso? Então, seja feito segundo a sua fé. Essa é a lição que nós temos nesse texto. Que a nossa fé, ela nos faz transportar montes. Que a nossa fé faz acontecer as coisas. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, muitas coisas podem acontecer. Então que você tenha fé, mas fé na pessoa certa. Fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Davi. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine no continuar desse estudo que vocês terão aí na sua família e que a cada dia vocês possam crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém.